Uma vez, um tempo atrás, eu fui numa praia, já tem alguns anos, eu fui numa praia, num estado muito pobre, aqui no Brasil mesmo. E eram praias lindas, paradisíacas, uma água morna e uma água de uma coloração que eu nunca vi igual. Era o meu roteiro de férias. Eram poucos dias, só 5 dias. E eu estava maravilhada com aquele mar de uma cor. Eu nunca fui ao Caribe, mas pelas fotos que eu já vi do Caribe, é uma cor que se assemelha ao mar caribenho. Água com uma temperatura única. Que lugar bonito. Mas foi impossível não notar crianças de 2 anos. Crianças que ainda usavam fraldas. Mendigando pelas praias. Teve uma que eu perguntei, quantos anos você tem? Ela fez assim para mim. E eu fiquei olhando. Você está com fome? Eu não ia dar dinheiro para uma criança que talvez estava sendo explorada por um adulto. E eu dei algo de comer para ela. E ela pegou aquilo e saiu da praia e atravessou a rua sozinha. Eu estava longe quando eu vi, não acredito que ela... Peraí, menino! E já foi. Que vontade de pegar aqueles meninos e trazer para casa. Nós temos um país que dificulta tanto a adoção. Tanta burocracia pela adoção. Tanta burocracia, tanta papelada, tanta coisa para um casal adotar uma criança. Mas elas vivem pelas ruas. Só que algo surpreendente e chocante tomou meu coração naquela ocasião. Por mais compadecida que eu tivesse, eu não queria ver aquilo. A gente não quer ver a miséria, né? Incomoda. Atrapalha as férias da gente. Roubou minha alegria. Porque eu fui para passar férias, eu fui para relaxar. E aí eu vejo um tanto de menino com menos de 5 anos de idade mendigando, catando comida no lixo. Eu não queria ver aquilo. A gente não quer ver feiura, não é? Quem está comigo aqui? A gente não quer ver feiura, a gente quer ver beleza. A gente quer sentir perfume. Não é assim? Só a gente. Que esse nosso querer está nos desviando do nosso verdadeiro propósito e vocação enquanto igreja. Enquanto Jesus deixou a perfeição e encarnou, e olha que põe mau cheiro nisso, hein? Mau cheiro de impiedade, mau cheiro de pecado, feiura, sujeira do ser humano, corrupção, abusos, roubo, abuso dos mais necessitados. Jesus viu muita sujeira, mas ele habitou entre nós. Do 0 aos 30, ele aparece uma vez, ele é citado aos 12, quando ele foi perdido da família e achado numa sinagoga. E o que ele fez nesses 30 anos antes de inaugurar o seu ministério? Foi gente. Habitou entre nós. Foi ver de perto a nossa feiura, sentir de perto o nosso mau cheiro e derramar o seu amor. Gente, o nosso legado é esse. E quando a gente não cumpre a nossa vocação, a gente começa a cambalear e a adoecer. A gente começa a apodrecer. Por isso que a gente hoje, nos nossos dias tão egoístas, nós temos tanta incidência de doenças emocionais. Porque a gente só quer ver a blogueira rica, bonita e cheirosa. A gente só quer ver foto de coisa boa. A gente, quando vê aqueles filmes, tem uma menina que eu sigo no Instagram, a Jéssica Adelinos. Ela tem um trabalho lindo com crianças subnutridas. Mas os vídeos que ela posta, os posts dela são cheios de amor da parte dela, mas extremamente confrontadores, porque você vê aquelas criancinhas morrendo à míngua, com os bracinhos dessa finura. E a gente joga quilos de comida no lixo. Mas olha, eu não trouxe... Ah, Helena, que femininas mais para baixo.
Que femininas mais para baixo. Para baixo, gente, é a gente viver o plano do inferno. De nos tornarmos egoístas, de nos tornarmos presunçosos, de nos tornarmos soberbos, arrogantes e fazermos vistas grossas para aquele que está à míngua do nosso lado. A gente precisa retomar o nosso lugar e ter relevância na nossa sociedade. Ah, Eliana, mas não é de obras. Nós não somos salvos pelas obras. Mas você está querendo só ser salvo, querido? Eu estou querendo mais do que ser salva. Alguém virou para mim e falou assim, e se tudo isso que você fala, esse Jesus que você prega, e se tudo isso for uma mentira? Eu falei, se tudo isso for mentira, no final das contas eu vou ter vivido uma vida com mais significado. Eu vou ter criado melhor os meus filhos, eu vou ter amado mais o meu marido, eu não vou ter coisas para me arrepender, ter vergonha delas, eu vou ter vivido uma vida digna, uma vida que serviu ao próximo, uma vida que semeou esperança, uma vida que falou de coisas boas que a gente pode ser na vida uns dos outros, então vai ter valido a pena viver. A gente não vive só para satisfazer nosso próprio umbigo, gente. E aí a gente vai para a palavra de Deus e você não precisa de abrir, mas você pode anotar para depois você conferir o texto. Mateus 25, a partir do verso 31. E o texto bíblico diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ah, eu sou um adorador extravagante. Adorador extravagante por quê? Porque você fica de barriga para cima quando canta uma música que você gosta. Porque você cai no poder. Porque você gosta de cantar uma música como se fosse um mantra. Adorador extravagante por quê? Porque você pula nessa altura quando você está tocando um instrumento. Adorador extravagante por quê? Adorador extravagante ama extravagantemente o adorado. E quem ama, nós já aprendemos essa frase aqui, o amor é o que o amor faz. Quem ama, obedece. E a ordem de Jesus é que a gente seja luz, que a gente seja sal, que a gente seja a resposta, que a gente seja a esperança, que a gente seja o consolo, que a gente faça alguma coisa. Ah, Helena, mas a salvação não é pelas obras, não é mesmo. Mas há também a mesma Bíblia que fala que a salvação não vem pelas obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E isso está lá no livro de Efésios, que somos salvos pela graça. Mas lá em Tiago diz assim, pois o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós falamos que temos Jesus, mas não agimos como Jesus. Falamos que somos cristãos, mas não nos assentamos com aqueles que Jesus se assentaria. Não comemos com aqueles que Jesus comeria. Medimos as pessoas
com a nossa régua de santidade. Mas quanto mais eu vivo, gente, mais eu percebo que a verdade da palavra que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É tempo da igreja tomar seu lugar como resposta nessa sociedade doente. É tempo de nós olharmos as pessoas e não julgarmos as pessoas pela cor da pele, ou pela condição financeira, ou pela opção sexual. Quem transforma o pecador é o Espírito Santo de Deus. Ele convence da justiça, do pecado e do juízo. O papel da igreja é anunciar a verdade que liberta, não a verdade que aprisiona. Eu quero tirar o fardo do pecador e colocar o meu fardo da religião. O Senhor veio para que a gente tenha liberdade. O Espírito Santo tem o tempo na vida de cada um. Está trabalhando comigo até hoje, hein? Eu estou caindo nos dentes de crente. E Ele não se aparta de mim. Não cansa de me confrontar. E de dizer, muito bem, Helena, está se achando bem, né? Bonitinha, espiritual? Vamos ali que eu vou te mostrar um negocinho sobre você mesma. Aí você... Aí você tem aquela reação que você pensou que você nunca mais ia ter. Você tem. Aí o Espírito Santo vem, vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho, Helena. Mais um pouquinho, mais uma milha, mais uma milha. Gente, nós nunca fomos tão cruéis nas redes sociais, apontamos o dedo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ainda a gente usa o nome de Deus para fazer guerra. Desperta a igreja do Senhor. Nós não somos juízes uns dos outros, sabe por quê? Porque nenhum de nós tem moral para ser. Nós que sabemos, cada um aí dentro do seu sapato, qual é a sua área de vulnerabilidade. Por que o pecador é mais cabeludo? Porque ele é diferente do seu. Como a gente condena um homossexual, não é? Mas a gente não condena o cara ter tido 3 mulheres dentro da mesma igreja. 2 pesos, 2 medidas, porque o pecado é diferente. E a nossa mentira? E as mentirinhas santas? As mentirinhas brancas? E a inveja? Ninguém sabe o que você tem, mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe e o diabo sabe. Por que a gente acha que a gente é apto para julgar o outro? Porque o pecado dele é diferente do nosso? É tempo de nós nos levantarmos em compaixão. Sabe o que Jesus falou? Como eu vos amei, que vos amais uns aos outros. O prumo, o padrão do amor é como Ele amou. E Ele não me amou quando eu estava certinha. Ele não me amou quando eu já cria nele. Ele não me amou quando a minha saia já estava abaixo do joelho. Ele não me amou pronta, transformada. Ele me amou quando eu era só pereba, só inveja, só mentira. Ele me amou extravagantemente. E a maneira de eu adorá-lo extravagantemente é dando a vida pelo outro, é amando ao outro como ele me amou. Então eu quero plantar essa semente no seu coração nessa noite. A semente do amor. O amor é o que o amor faz. E nós podemos fazer muita diferença. Ah, mas o governo, não estou nem aí para o governo. Eu vivo sob o domínio do reino de Deus. Eu sou governada pelo reino de Deus. Não é a corrupção no governo brasileiro que define como eu vou me portar nas áreas de atuação onde eu tenho que me portar como cidadã. A gente fala mal do governo, mas a gente joga lixo no chão, a gente pega gato da net, a gente compra CD pirata, a gente compra celular roubado e vem me dizer que o político é que é sujo. Se não tivesse nenhum brasileiro que comprasse celular roubado porque sai baratinho, ia acabar os roubos de celulares. A gente alimenta o mercado do roubo de celular quando você compra um celular baratinho, uma pedaleira de guitarra baratinho, um instrumento baratinho. Poxa, tão barato. Não é tão barato não, custou alguma coisa para alguém. Nós não temos que entrar nesse ciclo de corrupção. Quando a gente marca lugar na igreja para os nossos preferidos, é corrupção, porque você está cuidando de quem te interessa, que o resto se lixe. É a mesma mentalidade que está no autogoverno. Quando você não cuida do seu ambiente, quando você entope os vasos
da igreja, lá está uma placa de todo tamanho, não jogue papel no vaso, mas você joga. Em que é que você é melhor do que o governo que está pensando só no interesse dele? Quando você fura fila, quando você pega o carrinho de bagagem e quer passar na frente de todo mundo está precisando de pegar bagagem, mas você não respeita a faixa amarela, enfia o carrinho de bagagem, encosta na esteira, porque você que quer pegar a sua mala, você tem que carregar peso, belezinha. Enquanto a gente pensar no indivíduo em detrimento do coletivo, todos nós perdemos como nação, perdemos como igreja, e o propósito de Deus não é cumprido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o amor que nós dizemos ser, e o título de adoradores que nós ostentamos, se desdobre em nossas atitudes. Que as pessoas olhem para a gente e falem, esse fulano é diferente. Ele é diferente. Ele enxerga as pessoas e não apenas passa por elas. Ele se importa com as pessoas. Ele quer saber daquele que ninguém quer saber. Por que você quer tirar foto com a Helena Tanuri? Para ganhar curtida no seu Facebook? Por que você não quer tirar foto com um morador de rua? Porque ele não tem nada para te oferecer, né? Vocês estão entendendo? Nós temos que ser desintoxicados, gente, dessas coisas que a gente vive e nem percebe, mas que são mentiras, que estão assassinando o nosso cristianismo. Fazer o que Jesus faria, se importar com quem Jesus se importaria, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa. Não acumular coisa só para a gente, compartilha. Para que você tem tanto par de sapato, tem um tanto de gente precisando ser abençoado? Para que você está guardando aquelas roupas apertadas que não servem para ninguém, não serve mais para você? Se você voltar a usar 38, Deus vai te honrar e te dar uma roupa 38. Para de guardar as roupas que você está guardando há 5 anos. Pastora Madalena, cuida lá do Ministério Elas. Tanto desafio, né, Madalena? Tanta mulher sofrendo, gente. Sabe por que na nossa época, na época das nossas avós, elas sofriam menos? Porque uma conversava com a outra. Sentava no portão. E aí, fulano? Zezinho está dando trabalho demais. Mas vai passar, boba. Toninho também foi assim comigo? Foi. E ali, uma terapia com a outra, de graça. Mas hoje a gente não quer ouvir, a gente não tem tempo, né? Eu estava compartilhando com a pastora Simeia ali que eu estou muito insatisfeita com a vida que eu estou levando. Ano que vem eu vou puxar o freio de mão com força. Porque eu preciso de ter tempo para parar e olhar as pessoas nos olhos novamente. Eu preciso de ter tempo para tomar um café com aquela amiga que está passando uma luta pessoal. Eu preciso de ter tempo para visitar o bebê da amiga que nasceu. Eu preciso ter tempo de orar com o enfermo no hospital. Eu preciso de ter tempo para passar um tempo lá na estância recebendo oração. Eu preciso de ter tempo para ser gente. Porque se eu não conseguir ser gente, eu não sou habilitada a ser uma ministra do Evangelho de Jesus Cristo. A maior parte do ministério de Jesus, ele viveu no meio das pessoas. Gente, para de tirar foto, porque quando vocês tiram foto, sabe o que a gente quer fazer? Entrar na salinha e sair fora de vocês. Eu quero olhar você, eu quero te ouvir. Helena, que bom, você vai orar por mim. Até nisso, né, gente? Por que vocês acham que a minha oração é mais abençoada que a sua? Deus é o mesmo que escuta a minha oração, escuta a sua também. Como diz uma música do João Alexandre, um profeta do nosso tempo, incompreendido por alguns. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele não falha. O resto é homem, ele é a porta, o resto é parede.
A glória é de Deus, 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 a honra, o poder, a majestade, a força é de Deus. É dele que vem, ele é a fonte. Não se impressione com os homens, nós somos decepcionantes. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, aquele que te sustenta nos dias difíceis, aquele que te ensina apesar de você ser tão resistente, aquele que insiste, aquele que caminha junto com você, e quando você não tem forças para andar, aquele que te coloca sobre os ombros e te leva. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que parar com essa idolatria gospel, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ah, Deus, tem uma fonte que flui do teu grande amor. Nós queremos essa fonte, Senhor. Nós queremos essa fonte. Eu não sei que cristianismo você está vivendo, mas eu quero te dizer, tem uma fonte que flui do Senhor. Só Ele pode matar a sua sede. E Ele disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas Ele continua: eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor não quer apenas te salvar, Ele quer te fazer resgatador de outros, anunciador de boas notícias, profeta da vida. Ele quer fazer de você sal. Sabe o que o sal faz? Dá sabor. Há uma comida sem sal é tão difícil de engolir, como muitos crentes por aí. Deus não precisa da sua régua, Ele tem a dele. A dele é perfeita, plena, porque ela contempla aquilo que o olho não vê e que o nosso coração não sabe. Ele quer fazer de você uma fonte de amor, uma fonte de compaixão, de generosidade. Ah, como a vida ganha significado quando é pelo outro, quando não é só pra gente. Pode ser tão incômodo você olhar para aquele lugar que você não quer olhar, porque ele é feio. Mas nesse lugar feio pode estar a esperança da sua vida, o significado da sua jornada. A gente diz para Deus: eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui, é para fazer do jeito dele, não do nosso. Não é para usar Deus para nossos propósitos, é para Ele nos usar, para que os propósitos dele se cumpram. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
de águas vivas.